Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Hoje, domingo, dia 27 de agosto do ano de 2023, é o último domingo no mês de agosto, dia dedicado à vocação dos cristãos leigos. Estamos no 21º domingo do tempo comum. Vamos então meditar o nosso evangelho deste domingo, que é o Evangelho segundo São Mateus, capítulo 16, versículos do 13 ao 20. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e aí perguntou a seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então, Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Jesus então ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Messias. A palavra de Deus nos enriquece sempre mais, principalmente neste domingo, quando nos deparamos com duas realidades fundamentais da nossa fé: Cristo e a Igreja. A confissão de Pedro, porta-voz dos demais discípulos, é clara, não deixa dúvidas, e nos faz responder do mesmo modo: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Esta é a mais profunda e completa profissão de fé. Nele está o cumprimento de todas as promessas do Pai, como que Pedro estivesse a dizer: o que estão dizendo do Senhor é confuso, mas para mim, para nós, tu és o Messias, o prometido do Pai. A consequência da profissão de fé de Pedro não demora a vir, pois o Cristo sabia muito bem o que iria fazer. Por isso diz: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja. A igreja é o corpo de Cristo. Todos nós, irmanados, formamos o povo de Deus, unidos a Cristo, cabeça da igreja. Jesus constituiu os discípulos como seus autênticos colaboradores, mas nós somos aqui e agora continuadores da herança da fé que recebemos dos apóstolos. E é muito belo ser igreja, ser povo de Deus, viver em comunidade, ser solidário, fraterno, praticante da justiça. São armas invencíveis e que estão ao alcance tanto da criança até a pessoa mais idosa no mundo. Quando descobrirmos essa força presente numa comunidade reunida, vivendo o projeto de Jesus, portanto pertencendo ao reino, nada resistirá à sua força. Mas ainda não descobrimos essa grandeza entre nós. A primeira leitura nos indica como devemos agir diante de nossas responsabilidades dentro da igreja comunidade. Aquele que tem o poder das chaves jamais poderá usá-lo para interesses ou benefícios próprios, ou impedir que os irmãos possam chegar até Deus. Ao contrário, deverá atuar cheio de bondade, como um bom pai que não se cansa de se colocar ao lado do bem de seus filhos. O Evangelho apresenta a nós a confissão de Pedro e o mandato de Jesus: tu és Pedro, e sobre esta pedra dá a Pedro o poder de reunir a comunidade na fraternidade e orientá-la no caminho do reino. Uma boa leitura dos Atos dos Apóstolos nos faz compreender muito bem essa dimensão do reino, e por isso é preciso dizer sempre que são os cristãos de agora os responsáveis pelo cuidado e continuidade do reino. Sejamos, pois, uma igreja viva, feliz, participativa, comprometida e santa.